Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Quero pedir aos irmãos que abram a palavra do Senhor em 1 Coríntios 1, 26 ao 28. 1 Coríntios 1, 26 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, queremos te pedir, ó Pai, que a tua palavra que seja ministrada nessa tarde, que não seja a minha voz, que não seja a minha boca, que não seja o meu entendimento e o meu conhecimento, mas que seja o teu Espírito Santo me usando para que possa alcançar muitos aqui nessa tarde. Em nome do Senhor Jesus, amém. Eu começo essa pequena meditação de hoje com uma pergunta: por que Deus insiste em nós? Por que Deus insiste em nos usar? Esse texto que nós lemos, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, que exorta o povo por haver contendas no meio deles, mostrando que todos deveriam pensar e agir de igual modo. E aí peguei esses 3 versículos para mostrar aos irmãos nessa tarde que a soberania do Senhor nos usa apesar das nossas fraquezas. Apesar de nós, o Senhor continua insistindo em nos usar. Às vezes, nós temos a impressão, nós achamos que por ser escolhidos, que por ser usados por Deus, somos alguma coisa. Às vezes, nós achamos que por ser alguém que o Senhor usa, podemos de alguma maneira se sentir melhores do que outros. Mas a verdade é que fomos escolhidos justamente porque não somos nada e não sabemos de nada. Infelizmente, algumas vezes esquecemos de quem nós somos. Algumas vezes nós esquecemos de onde viemos. Até nos distanciamos de Deus, acreditando que pelo Senhor nos usar, eu sou alguma coisa, acreditando na minha independência. É um erro muito grande. Nós precisamos aprender a depender de Deus quando eu estou inquieta, querendo viver por mim mesma, querendo viver a independência, querendo crescer, querendo viver pela minha própria força. Assim como criança que sozinha quer resolver tudo,
tem um período da criança que ela acha que ela pode resolver tudo, ela acha que ela pode ser independente do seu responsável. Eu também tenho esse período. Eu também acho muitas vezes que eu posso resolver tudo, que eu não preciso mais do cuidado de Deus na minha vida, que eu não preciso mais do controle, da soberania do Senhor na minha vida. Mas na verdade, como uma criança, se eu deixar ela sozinha, ela vai se machucar, ela vai passar por grandes perigos, ela vai se distanciar de mim e muitas vezes acabar de alguma maneira longe do caminho certo. E assim sou eu também. Quando eu me distancio do meu relacionamento com Deus, meu relacionamento diário, quando eu me distancio do Senhor, eu erro. Quando eu me distancio do Senhor, eu me machuco. Quando eu me distancio do Senhor, eu passo por perigo. Quando eu me distancio do Senhor, eu peco. Uma das maiores verdades do texto que nós vemos aqui, nesse texto que nós lemos em 1 Coríntios, é que, apesar dos nossos fracassos anteriores, apesar das nossas deficiências pessoais, apesar dos nossos medos, que não são poucos, Deus insiste em nos usar. Nós vemos 3 verdades aqui principais nesse texto. A primeira delas é que o Senhor nos usa porque Ele é soberano. Ele escolhe a quem usar e que de maneira usar aquela pessoa. Nós gostamos sim de pensar que Deus é soberano. Quando passamos por algumas dificuldades, quando passamos por lutas, a primeira frase que nós dissemos é: Deus está no comando de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Gostamos muito de dizer essa frase. É algo que nos acalma. Mas, ao mesmo tempo, não gostamos de admitir que Deus, em sua soberania, pode, por exemplo, forçar alguém a fazer algo que não quer. Vamos relembrar a história de Jonas. Jonas foi mandado pelo Senhor para Nínive. Ele, na sua rebeldia, na sua independência, ele achou que Nínive não merecia ouvir da palavra do Senhor. Ele teve medo de ir para Nínive, ele teve medo de estar naquela situação, naquela comunidade. E foi para um outro lugar, ao contrário daquilo que Deus tinha mandado. Quando estava no meio da viagem para Tarsis, houve então uma tempestade, um peixe o abocanhou, ele foi jogado no mar, um peixe o abocanhou e levou ele direto para Nínive. Ele não queria ir. Ainda depois que ele foi jogado no mar e que ele foi abocanhado por um peixe, mesmo ali, ele não estava totalmente convencido de que ele deveria ir para Nínive. Porque quando ele foi jogado em Nínive, nós podemos ver que a maneira como ele falou da palavra do Senhor, a maneira como ele andou por aquela comunidade,
falando do arrependimento, né, a Deus, o arrependimento de seus pecados, não era exatamente a maneira de alguém que está realmente certo do que está fazendo. Ele fazia porque ele estava ali obrigado. Então, quando nós, da mesma maneira, não fazemos aquilo que o Senhor nos pediu para fazer, o Senhor vai achar uma maneira de nos levar de volta para o caminho certo. O Senhor tem um propósito nas nossas vidas. O Senhor tem um chamado pessoal para cada um. Nós podemos ver isso em Romanos 8:30, que diz o seguinte: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Nós vemos que existe um chamado do Senhor para a vida de cada um. E quando eu insisto em não fazer aquilo que o Senhor de alguma maneira me chamou, Ele vai achar um caminho para me trazer de volta. Uma missão que somente eu, que somente você, com a nossa experiência de vida, com os nossos contatos, com a nossa profissão, podemos realizar, o Senhor vai fazer com que esse chamado seja cumprido. Não espere Deus forçar e cumprir esse chamado na sua vida. Seja obediente e aceite os desafios de Deus. O segundo ponto que nós vemos aqui é porque Deus deseja completar a nossa história. Isso é o segundo ponto. Deus nos usa porque Ele deseja completar a nossa história. Enquanto eu escrevia, eu me lembrava da história de Moisés. Se ele tivesse se negado a voltar para o Egito, quando o Senhor assim o chamou na sarça ardente, seria apenas a história de um menino que nasceu para ser grande, mas terminou a vida como um assassino foragido, apacentando ovelhas que nem eram suas. Se nós não tivéssemos aqui onde nós estamos hoje, quem nós seríamos? Aonde nós estaríamos nesse momento? Como seria a nossa história? Seria a história de alguém que foi lavado e remido pelo sangue de Cristo? Seria a história de alguém que pela graça e misericórdia do Senhor alcançou o perdão? Ou seria a história de um pecador? Deus quer transformar a nossa história. Deus quer completar a nossa história, dar um sentido maior para a nossa história. Jesus, Ele não nos livrou da escravidão, do pecado, para sermos medíocres, para sermos médios, para sermos egoístas, para sermos um esquenta-banco a vida inteira, com um chapéu de pedinte na mão, apenas recebendo de tudo aquilo que Deus pode nos dar, mas nada fazendo pelo outro, mas não cumprindo aquilo que Deus chamou para cumprir. Seríamos alguém apenas sentado, sem experimentar o poder de Deus em nós e através de nós. Se eu apenas
receber. E de nenhuma maneira eu colocar isso para fora, eu compartilhar com as pessoas que estão à minha volta, eu não conhecerei o poder extremo, o poder total, completo, pleno do meu Deus. Eu conhecerei apenas alguma parte. Em terceiro e último lugar, o Senhor insiste em nos usar porque o Senhor é misericordioso conosco. Nós vamos ver alguns textos agora. Em Êxodo 34, 6 e 7, diz o seguinte: Senhor Deus, misericordioso e piedoso, longânimo e abundante em bondade e verdade, guardando misericórdia para milhares, perdoando iniquidade, transgressão e pecado. É assim que o Senhor faz conosco. A sua bondade, a sua misericórdia se renova todas as manhãs nas nossas vidas. E somos perdoados de tudo aquilo que temos feito, de tudo aquilo que já fizemos. Nós já fomos perdoados, mas somos perdoados também todas as manhãs por aquelas falhas que ainda temos e cometemos. O segundo texto está em Salmo 86:15. Mas tu, ó Senhor, é um Deus cheio de compaixão e gracioso, longânimo e abundante em misericórdia e verdade. Mais um texto está em Lamentações 3, 22 e 23. Através das misericórdias do Senhor não somos consumidos, porque suas paixões não falham. Eles são novos todas as manhãs, grande é a tua fidelidade. Mais uma vez, nós vemos aqui a palavra do Senhor nos dizendo que as misericórdias do Senhor, a graça do Senhor sobre as nossas vidas, ela se renova todas as manhãs. Apesar de mim, apesar dos meus erros, apesar de todas as minhas deficiências, que não são poucas, são muitas, o Senhor, pela sua misericórdia e compaixão, me fez um instrumento da sua grande obra. E assim, Ele quer usar a cada um de nós aqui. Só podemos pedir a ajuda do Senhor. Ajuda-nos, Pai. São 4 pontos que nós podemos aprender aqui desse texto. Primeiro ponto: não podemos esquecer de quem somos e de onde viemos. Nosso coração é enganoso. Eu não sou nada, eu não sei nada. Por isso Deus me usa. Enquanto eu estiver cheia de mim, o Senhor não pode me usar. Mas no momento em que eu abrir o meu coração, no momento em que eu realmente me encher do Senhor, aí sim eu serei usada pelo nosso Pai. Segundo ponto: Deus é soberano e, como tal, sabe como usar o pouco que eu acho que eu tenho. Tudo vem dele. A minha profissão vem dele, os meus dons vêm dele, os meus talentos vêm dele, tudo vem do nosso Deus. O Senhor quer transformar minha história. Esse é o terceiro ponto. Jesus não morreu por nós à toa. Ele não nos libertou à toa, mas Ele nos libertou para ser canal de bênção. Em quarto e último lugar, o Senhor é misericordioso. Apesar de tudo, apesar de todos os meus erros, de todas as minhas falhas, dos meus medos, dos meus pecados, apesar de mim,
não sou abandonada em nenhum momento. Eu sou perdoada todos os dias. Amém, queridos? Que o Senhor pegue essa palavra, que ela entre em nossos corações, frutifique e que possamos saber que o Senhor está conosco, ainda que sintamos medo, ainda que sintamos de alguma maneira as nossas deficiências, ou quem sabe sintamos que somos independentes, mas que podemos voltar, que possamos voltar ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, querido? Deus os abençoe.